Mais informações para a galera, então, Raí Monteiro trouxe essa informação aí nas últimas horas também, de mais um negócio do São Paulo, esse não fechado, mas a gente tem novidades para passar, que é Mailton da Chapecoense, lateral direito, e eu tinha falado dele aqui. Acho que alguém tá vendo a live da Arquibancada Tricolor, né? Eu tinha falado que eu tava vendo o jogo da Série B e que achava o Mailton um bom zagueiro. Eu falei num Ele papo sempre cruzado, vem. acho que deve ter uns 20 dias aí, Monteiro. Mas eu Eu tinha tava com falado você desse aqui, falou nome. mesmo, verdade. Exato, né? Eu acho bom lateral, então minha opinião vocês já sabem qual é. Eu acho bom lateral, mas está negociando com o São Paulo, então. E assim, se tá errado, não é culpa minha, né? Mas eu acho bom jogador de fato. Mas tem um negócio, então, com o São Paulo Futebol Clube, ele que é um dos destaques aí da Chape na Série B, né? Vem fazendo uma grande temporada, são aí 6 gols e 3 assistências na Série B pela Chapecoense. É um grande nome dessa campanha. E cara, tem um fato curioso, até, enfim, pesquisando mais em relação a isso antes da live. Ele pertence a um time ucraniano, né? O time do Metalist. E aí, Raí, eu fui pesquisar. Esse time tem uma dívida antiga com o São Paulo por um personagem muito peculiar, Paulinho Boia. Paulinho Boia Nossa tem uma senhora. dívida antiga porque eles compraram ele do São Paulo, nunca pagaram e por essa situação e também por outras duas negociações, eles sofreram um transfer ban, cara. Então eles não conseguem mais contratar desde 2024 praticamente. E tem essa situação do Boia, e aí o São Paulo também deixou ali no ar a possibilidade de envolver essa dívida, né? Porque aí seria quase uma entrada para tirar os caras do transfer ban, né? Então Paulinho Boia está envolvido de certa forma aí então nesse negócio pelo Mailton, ele que foi então comprado pelo clube ucraniano e nunca pagaram, né? E aí já foi para a FIFA o São Paulo, ganhou na FIFA em 2024, né? Tinha essa informação e aí esse ano então eles seguem impossibilitados. Mas está aí essa negociação do São Paulo pelo Mailton, seria por empréstimo, né? Então, empréstimo com um passe fixado, opção de compra. Eu, pelo que eu pude apurar, até o próprio Hernan tinha trazido essa informação, ele foi sondado pelo Grêmio, né? Que fez uma oferta, iria fazer uma oferta para o time ucraniano, que era dinheiro em espécie, que é o que eles mais querem, né? Dinheiro vivo, eu digo, não em espécie, né? Dinheiro vivo, não é dívida antiga, então, assim, fazer um pagamento é o que eles estão precisando nesse momento, mas o Grêmio recuou, né? Então eles deram aquela sondada e tal, mas o Grêmio agora quer o Marcos Rocha do Palmeiras. Então ele ficou meio caminho livre para o São Paulo tentar o Mailton, tem uma situação bastante adiantada com o staff dele, ele está bastante animado com a possibilidade, né? Tem ali essa chance de enfim, pintar no São Paulo. Mas tá aí, então, a situação do Mailton. Raí, você falou na última live, né, que eu tinha dado esse nome, que você não conhecia muito, mas queria um pouco da sua opinião em relação ao molde e a esse movimento que faz o São Paulo para tentar trazer um novo jogador para lateral direita e sem custos, né? Não vai gastar nada para ter essa contratação, Raí. Bom, para mim, Gabi, é a situação perfeita, né? Como a gente conversou aquele dia e em outras ocasiões aqui. É, Quando você não tem dinheiro, é isso que você tem que fazer, cara. Ser criativo no mercado, é conseguir fazer contratações de jogadores que venham sem custo, de jogadores que venham mais baratos. Então é essa a situação, né, do São Paulo nesse momento. Não dá para você pensar algo muito diferente disso. Então eu gosto muito do negócio, porque na minha visão ele atende um requisito que deve virar uma ordem no clube nesses próximos anos, né? Ele tem que ser um clube que pense sempre em fazer contratações que possam caber dentro do seu orçamento. Nada de ficar jogando para frente, contratar jogador que vai pagar em prestações a perder de vista, salários muito altos. O São Paulo não tem condição de fazer esse tipo de negócio, né? Eu acho que tem que ficar bem claro. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, porque muitas vezes o torcedor é pego de surpresa ou não sabe bem o que está acontecendo e tal, né? Então, como a comunicação não vem muito bem do lado de cá, embora tenha tido uma entrevista do lado de lá, melhor dizendo, né? Embora tenha tido uma entrevista do Belmonte aí no sábado, né? Depois do jogo contra o Vitória, é importantíssimo, sempre importante falar, esclarecer as situações. Acho que isso foi uma iniciativa excelente aí. Tomara que aconteça mais vezes. É sempre bom lembrar que a situação não é boa financeiramente. O clube vive um momento dos mais delicados, talvez o mais delicado da sua história. Então, para não piorar, você precisa ter algumas atitudes. E eu acho que
parte dessas atitudes, quando você vai fazer negócios, é exatamente ter contratações, buscar contratações de jogadores que caibam no seu bolso, mais baratos, em fim de contrato, com salário menor. Ah, esses são os melhores? Geralmente não, não são. Mas São Paulo não pode contratar os melhores, ponto. Eu até discordo muito de uma coisa, aí ficou uma grita nos últimos dias, né? Não, porque tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Não tem, cara. Não tem como contratar, não tem que contratar. Agora apareceu aí uma possibilidade muito específica de um cara ali em fim de contrato, uma oportunidade, um salário mais baixo do que é o padrão. Aí, beleza, excelente. O Mailton, mesmo modelo, né? Modelo bastante parecido. Aí, beleza, ok, ótimo. Agora, não, tem que contratar um zagueiro, tem que contratar um lateral direito, tem que contratar um meia, tem que contratar um atacante. Gente, não tem. O clube não pode fazer isso. Não tem condição financeira de fazer essas contratações. Então, assim, eu tô muito nessa luta, entre aspas, para trazer, assim, demonstrar para as pessoas que é preciso pensar de outra forma. O São Paulo não é o Flamengo, São Paulo não é o Palmeiras, São Paulo não pode contratar um jogador de 25 milhões de euros, São Paulo não pode trazer um cara para pagar 1,5 milhão por mês de salário para ele ser um reserva, que é o Saul, por exemplo, no Flamengo. Ele é uma composição de elenco caríssimo. São Paulo não pode fazer esse tipo de negócio. Tem clubes que podem, se organizaram para isso. O São Paulo não tem essa condição. Então é importante sempre para mim bater nessa tecla e eu vou insistir nisso até que as coisas melhorem. Aí quando melhorar, beleza. Aí você faz um investimento maior, contrata um jogador mais caro. Enquanto não, na minha opinião, pelo menos, o clube não deve fazer isso. Ah!